Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente vai mergulhar num tema central para qualquer organização que busca uma cultura forte. Um conceito que bebe bastante nas ideias de especialistas como Carolyn Taylor. A coerência entre o que se diz e o que se faz, o famoso walking the talk. Basicamente, é garantir que os valores que a gente prega, as promessas, virem comportamento real, visível no dia a dia. É transformar a palavra em atitude, ser um exemplo prático da cultura que se quer construir. Exato. E essa ideia, que parece simples, né, levanta uma questão bem fundamental e que, olha, divide opiniões. Será que essa prática consistente, esse alinhamento diário entre o discurso e a ação, é mesmo o fator principal e talvez mais importante, suficiente para construir uma cultura organizacional forte, autêntica? Ou será que, na verdade, a eficácia disso depende muito de outras coisas, tipo a clareza com que esses valores são definidos, comunicados, e até o quanto a própria estrutura da empresa, políticas, sistemas, apoia essa coerência toda? Olha, do meu ponto de vista, a ação consistente, o walking the talk, praticado pelas pessoas, principalmente pelas lideranças, é o pilar central. É a forma mais poderosa, mais determinante de construir e manter uma cultura de verdade. Eu defendo que é a prática que valida o discurso e não o contrário. Já eu vou por outro caminho. Embora eu ache essa coerência super importante, claro, ela sozinha não basta. Eu sustento que o impacto real dela é muito modulado pela clareza da mensagem, o toque, né? E crucialmente pelo contexto, pelos sistemas da organização. Ou seja, a ação exemplar precisa de um solo fértil, sabe? Bem definido e com o apoio da empresa para realmente vingar e mudar a cultura de um jeito significativo. Para mim, o material que a gente analisou bate muito na tecla de que cultura não se faz com um documento na gaveta ou com um slogan bonito na parede, mas sim nas interações, nas decisões de todo dia. Agir de acordo com o que se fala é a alma do negócio. Pensa bem, o que diz pra gente qual é a cultura de um lugar? É um manual de boas-vindas ou é o jeito como uma crítica é feita, como um erro é tratado, como alguém é promovido? O material fala em ser uma referência prática, e isso para mim é chave. Significa que o comportamento que a gente vê, o exemplo concreto, é o que de fato solidifica a cultura desejada, transformando aqueles valores meio abstratos em normas sociais que todo mundo entende e pode seguir. Quando se sugere identificar quais valores realmente guiam suas ações, o foco está na ação. É ela o teste final da cultura. São as pequenas atitudes diárias, chegar na hora, o jeito de responder um e-mail, ajudar um colega, que juntas vão tecendo essa rede cultural. Por isso, para mim, o Walking the Talk é a ferramenta número 1. A inconsistência, aquela coisa do faça o que eu digo, mas não o que eu faço, é apontada como um dos erros comuns que enfraquecem a cultura. Isso só reforça o quanto a ação coerente é central. Sem ela, os valores ficam só no papel, né? Sim, concordo totalmente que a incoerência é péssima. Ninguém duvida do estrago que faz um líder que fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Isso desanima, gera um cinismo, né? Destrói a confiança. Meu ponto, porém, não é duvidar da importância da coerência em si, mas questionar se ela é suficiente e quais são as condições para ela funcionar bem como esse motor cultural. Quer dizer, como a gente pode esperar que as ações de alguém sejam vistas como walking the talk, se o próprio talk, os valores, as expectativas, não for claro, bem comunicado e, principalmente, se não for algo compartilhado que todo mundo entenda da mesma forma? Imagina alguém agindo com muita autonomia, achando que está super alinhado ao valor pró-atividade, mas a gestão, que nunca deixou claro o que esperava, interpreta aquilo como, sei lá, insubordinação. A ação, sem um discurso claro por trás, pode ser ambígua, gerar ruído, até conflito. E tem mais, focar só nas pequenas atitudes diárias, por mais importantes que sejam ali no dia a dia, pode fazer a gente ignorar o elefante na sala,
que são as grandes estruturas da organização. Pensa numa política de remuneração que incentiva a competição interna total, enquanto o discurso oficial é de colaboração. Ou processos de promoção que claramente valorizam mais o QI, né, o que indica, do que o mérito, mesmo que a empresa fale em meritocracia. Decisões estratégicas que vão contra os valores declarados. Esses fatores do sistema, muitas vezes, têm um peso muito maior para definir a cultura real do que as ações individuais, por mais bem intencionadas que sejam. Então, a eficácia do walk depende muito da percepção de todo mundo de que ele está alinhado a um talk claro e que ambos têm o apoio do sistema. Sem essa clareza e esse apoio, a ação individual pode ser só um esforço perdido. Talvez um desses erros comuns seja justamente esperar que as pessoas compensem com o seu walk a falta de clareza ou as contradições que vêm de cima da organização. Entendo a sua preocupação com a clareza e o sistema. Faz sentido. Mas eu volto ao ponto de que o material parece sugerir que é justamente pela ação observável que os valores ganham vida e clareza. O Walking the Talk não é só seguir o manual, é demonstrar na prática o que aqueles valores significam. Ser uma referência prática quer dizer que o comportamento exemplar funciona como um farol, sabe? Iluminando o caminho para os outros e tornando o valor que era abstrato em algo concreto que dá para entender. A ação, em muitos casos, vem antes da formalização da cultura. É a prática consistente que lá na frente pode até levar a uma revisão ou a um esclarecimento do TOC e até influenciar o sistema. E pensando de novo nas pequenas atitudes diárias, elas não são algo menor, secundário. Elas são a cultura acontecendo, no nível mais básico. O jeito como a gente responde a um cliente irritado, como compartilha ou não conhecimento, como comemora um sucesso ou analisa um fracasso, tudo isso são micromomentos que, somados, criam a experiência cultural. Eu acredito muito na responsabilidade individual aqui. Se cada um se esforça para alinhar o que faz com o que se espera, isso cria uma pressão positiva, sabe? Uma massa crítica que pode, sim, começar a mudar o ambiente de baixo para cima. É um processo mais orgânico, talvez, mas muito potente. Eu entendo essa ideia da ação como demonstração, mas ainda acho complicado depender dela para criar a clareza. Se o ponto de partida, o talk, é vago, tem contradições, como a gente garante que as várias referências práticas que podem surgir vão estar alinhadas entre si ou com o que a empresa realmente quer? A gente pode acabar com um monte de interpretação diferente do mesmo valor, gerando, sei lá, feudos, confusão. Uma ação só é exemplar de verdade se todo mundo entende por que ela é exemplar, qual valor ela representa dentro de um conjunto de referências comum. E colocar o peso principal da construção da cultura nas costas do indivíduo que walks the talk me parece arriscado e às vezes até injusto. E se a organização simplesmente não investe tempo e esforço para definir e comunicar esse talk direito? E se as próprias estruturas, como a gente falou, avaliação, promoção, como o dinheiro é distribuído, mandam sinais contrários ou recompensam justamente o comportamento oposto aos valores que estão lá escritos na parede? Nesses casos, a pessoa que tenta ser coerente pode se sentir remando contra a maré, isolada, frustrada. O esforço individual, por mais nobre que seja, pode ser completamente anulado ou até punido pelo sistema. A ação individual não acontece no vácuo, né? Ela interage o tempo todo com as regras do jogo que a organização define. A gente não pode esperar que o walk individual conserte um talk cheio de falhas ou um sistema desalinhado. Mas essa interação que você menciona, ela não tira o poder das pequenas ações. O material sugere que pequenas atitudes diárias moldam a cultura de uma equipe. Isso indica um efeito cumulativo forte que começa no nível micro. Não é esperar uma revolução cultural que venha só do CEO, mas é cada pessoa ali na sua área, no seu time, fazer a sua parte. A menção a exercícios simples para começar a alinhar discurso e prática reforça essa ideia de que o indivíduo tem poder de agir.
São coisas como, sei lá, parar no fim do dia e pensar nas próprias ações, pedir feedback para os colegas sobre como eles percebem sua coerência ou tomar a iniciativa de ter aquelas conversas difíceis sobre desalinhamentos que a gente percebe. Essas práticas, mesmo que pareçam pequenas, quando muita gente começa a fazer, elas criam um novo padrão de comportamento, uma nova norma social. Elas podem gerar um contágio positivo, influenciando colegas e até os chefes. É um caminho de mudança talvez mais lento, concordo, mas que vem de dentro, da prática real e por isso pode ser mais sustentável do que uma ordem vinda de cima que ninguém acredita ou pratica. Entendo a lógica do efeito cumulativo de verdade, mas eu tenho dificuldade em aceitar que a soma dessas pequenas ações individuais seja sempre forte o bastante para derrubar barreiras sistêmicas grandes e consolidadas. Vamos pensar no exemplo prático. Uma empresa que vive falando de colaboração como valor-chave. Aí os times se esforçam, fazem reuniões juntos, compartilham informações. Pequenas atitudes diárias alinhadas. Só que o sistema de avaliação de desempenho e a política de bônus são tipo 90% baseados em metas individuais super competitivas. Isso cria um dilema o tempo todo para as pessoas. Eu colaboro de verdade ou foco em bater minha meta para garantir meu bônus, minha promoção? Ou outro caso, um líder sênior que faz discursos lindos sobre inovação, sobre tolerância ao erro, mas na primeira vez que um projeto novo dá errado, corta o orçamento e sai procurando o culpado para todo lado. Como é que as pequenas atitudes de tentar algo novo, de se arriscar, sobrevivem num ambiente desses? O esforço individual no walk the talk pode ser simplesmente esmagado por essas contradições da estrutura. A cultura não é só a soma das intenções e ações de cada um. Ela é profundamente moldada pelas regras, formais e informais, pelas recompensas e punições, pelos símbolos, pelas decisões que vêm de cima. Ignorar o peso dessas barreiras do sistema e focar só na ação individual me parece uma visão incompleta, sabe? Que pode levar muita gente boa à frustração, ao desgaste, por tentar fazer o certo num sistema que não ajuda. Reconheço a força desses exemplos de barreiras sistêmicas. Elas são reais, são um desafio enorme. No entanto, o material também nos leva a pensar sobre a responsabilidade individual em outro nível. Menciona a importância de identificar quais valores realmente guiam suas ações. Isso sugere um exercício de autoconsciência. Se eu percebo uma diferença entre o valor que a empresa diz ter ou que eu mesmo digo ter e o que eu faço na prática, ou se eu sinto a pressão do sistema me empurrando para ser incoerente, o primeiro passo é ter clareza sobre isso, e o segundo é agir. Aí entra a ideia de reconhecer e corrigir desvios de cultura imediatamente. Eu não vejo isso só como uma bronca formal vinda da chefia. Pode ser um feedback direto, respeitoso entre colegas. Tipo, olha, notei que naquela reunião nossa interação não foi muito alinhada com o valor colaboração, que a gente tanto fala. O que aconteceu? Pode ser uma autocorreção. Puxa, percebi que minha resposta foi meio defensiva. Quero entender melhor o seu ponto. Pode ser um líder que intervém rápido quando vê um comportamento desalinhado no time, explicando o porquê e reforçando o que se espera. Essa correção no nível micro, feita de forma construtiva, funciona como um sistema imunológico da cultura, impedindo que pequenos deslizes virem regra e se espalhem. É um jeito de manter todo mundo atento à coerência, um processo contínuo de ajuste fino que reforça o walking the talk no dia a dia. Essa ideia de correção imediata me parece bem intencionada, mas levanta várias questões práticas, até éticas. Primeiro, quem tem autoridade ou legitimidade para corrigir o comportamento do outro em nome da cultura, especialmente entre colegas? Sem um talk muito claro e aceito por todo mundo sobre o que é o comportamento esperado e o que é um desvio, essa correção pode virar algo super subjetivo, baseado na interpretação de cada um e acabar gerando conflito, ressentimento. Corrigir imediatamente pode soar como, sei lá, vigilância constante, patrulhamento e acabar inibindo a espontaneidade ou até uma discordância que seria saudável. Segundo, essa abordagem não corre o risco de ser superficial, tratar só o sintoma ou comportamento que a gente viu sem investigar as causas por trás?
Um desvio pode ser resultado de pressão demais, falta de recurso, treinamento ruim, metas que entram em conflito ou até um valor da empresa que foi mal definido e gera dilemas na prática. Uma correção que ignora tudo isso pode não adiantar nada ou ser até injusta. E, por fim, a gente volta à questão da clareza. Como é que a gente pode identificar quais valores realmente guiam as ações, as nossas ou as dos outros, de forma objetiva, se a própria organização não for super clara sobre quais valores deveriam guiar? Essa subjetividade toda na hora de identificar o valor por trás de uma ação e na hora de aplicar a correção pode criar um ambiente de incerteza, de desconfiança. Exatamente o contrário do que a gente quer numa cultura forte. A ação e a correção precisam de um referencial claro, compartilhado e que as pessoas achem justo, para poderem funcionar de verdade. Bem, chegando ao fim da nossa conversa aqui, eu mantenho a minha convicção, baseado nos pontos que a gente discutiu do material, de que a prática diária, visível, consistente do Walking the Talk é o motor mais vital e genuíno da cultura organizacional. É essa ação coerente que constrói a ponte entre o que a gente sonha e o que a gente vive, que torna os valores algo palpável e que, no fim das contas, define o caráter de uma organização. É no fazer que a cultura se mostra de verdade. Por minha vez, eu reafirmo minha perspectiva de que a coerência na ação, o walking the talk, apesar de essencial, não acontece no vácuo e não é assim uma solução mágica por si só. A capacidade dela de moldar positivamente a cultura depende demais de um talk claro, bem comunicado e entendido por todos, e de um contexto organizacional, estruturas, políticas, a própria liderança sênior que esteja alinhado e que dê suporte a essa coerência. A ação exemplar precisa desse ecossistema favorável para gerar um impacto real e que dure, né? É inegável que a gente está falando de uma dinâmica bem complexa. A forma como o discurso, a ação de cada um e os sistemas da organização interagem para formar a cultura é um desafio constante, com muitas facetas para qualquer empresa. Não tem resposta pronta, né? Com certeza. E essa nossa discussão sobre o Walking the Talk, que veio do material que a gente analisou, ilumina bem essa tensão que existe sempre. De um lado, a necessidade e a força da responsabilidade individual de agir com integridade. Do outro, a dependência crítica de um ambiente que deixa as expectativas claras e que tire as barreiras para essa ação coerente acontecer. Talvez um próximo passo interessante para quem está ouvindo a gente seja justamente pensar um pouco mais sobre os erros comuns que enfraquecem o Walk the Talk, ou quem sabe experimentar alguns daqueles exercícios simples para alinhar discurso e prática que o material cita. Isso pode trazer umas ideias práticas para lidar com essa tensão no dia a dia de cada um. Concordo. Avaliar essas diferentes ênfases, o poder da ação individual versus o impacto do contexto do sistema, enriquece a nossa compreensão sobre esse desafio contínuo e fundamental que é construir e manter culturas organizacionais onde os valores não sejam só palavras bonitas no quadro, mas sim a bússola que guia as ações de todo mundo todos os dias. A busca por essa coerência total é certamente uma jornada que não tem fim.